Queria te fazer um convite. Queria que você ficasse de pé por um instante. O quanto você entrou aqui nessa noite com sede? Eu quero que você feche os olhos. Talvez o Espírito já tenha comunicado com você, já tenha ministrado ao teu coração, mas Deus, Ele quer falar mais com você. Eu queria que você soltasse as suas mãos. E que, se você pudesse, você levantasse. E começasse aí do teu lugar, clamar por Deus. Dizendo a Deus: Deus, enche minha vida nesta noite. Mas que você pudesse realmente abrir a tua boca. Você não come de boca fechada. Você não bebe de boca fechada. Então eu quero te instigar nesse instante para que você comece a declarar, a clamar, a dizer: Deus, eu tenho fome de Ti nesta noite. Me sacia nesta noite. Diz para Deus: eu quero estar nesta noite desarmado dos meus pensamentos, das minhas ideias, mas que as ideias do Senhor sejam verdades na minha vida. Por isso eu clamo nesta noite: eu tenho fome de Ti. Diga a Deus: eu tenho fome de Ti nesta noite. Diga a Deus: eu quero que o Senhor se revele a mim de uma maneira especial. Diga: eu não quero me acostumar com a Tua presença, mas eu quero Te sentir. Aumente nessa noite a minha fome. Declare isso. Aumenta nesta noite a minha sede. Que eu possa Te ver de uma maneira como eu nunca Te vi antes. Eu te convido para você esquecer da pessoa que está ao seu lado. Não tem nada místico em você fechar seus olhos, mas quando você fecha os seus olhos, você automaticamente se desliga de alguns movimentos do seu lado. Clame mais, diga: Deus, eu tenho fome de Ti. Enche a minha vida, Deus, enche a minha vida. Enche o meu ser nessa noite. Completa a obra que o Senhor começou na minha vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Boa noite. Sejam bem-vindos. Olha do lado aí. Olha do seu lado direito, esquerdo. Dá uma olhadinha para trás. Vê se você sente falta de alguém hoje. Você lembra de alguém que não está aqui? Vamos fazer uma coisa. Essa pessoa que você lembrou agora, amanhã na segunda-feira você vai ligar para ela, entregar uma palavra do Senhor para ela. Amém? Amém? Quem nos visita? Levanta as mãos aí, por favor. Eu quero... Levanta alto. Glória a Deus pela vida de vocês. Tá vendo aí, pessoal? Quem está aqui pela primeira vez, levanta a mão de novo. Dá um abraço aí nessa pessoa aí. Levanta do seu lugar, dá um abraço. Recebe essa pessoa aí com o amor do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então. Quero te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 6.
Hebreus no capítulo 6, a partir do verso 1. Eu creio que o Espírito Santo vai ativar você nessa noite. Não, você não entendeu. Eu creio que o Espírito Santo vai ativar você nessa noite. Amém? Deus vai te encorajar nesses dias. Deus vai te entregar Deus está fortalecendo o teu espírito, o teu homem interior. Ele está te colocando ousadia, espírito de intrepidez. Amém? Hebreus no capítulo 6, no verso 1. Olha só, diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Diga, avancemos para a maturidade. Fala para o seu irmão assim, avança, se movimenta. Diz para ele, mova-se. Então o Senhor está dizendo aqui, através da vida de Paulo, avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Amém? Paulo, ele está falando aqui com a gente a respeito de alguns fundamentos que nós acabamos de ler aqui. Arrependimento de obras mortas, da doutrina da imposição de mãos, ressurreição dos mortos, batismo, juízo eterno. Na verdade, Paulo está dizendo assim, esses assuntos, para vocês, já deveriam ser assuntos básicos. Vocês já deveriam dominar essas coisas. Quem aqui domina a respeito de juízo eterno? Quem aqui domina a respeito de arrependimento de obras mortas? Quem aqui domina o assunto a respeito de imposição de mãos? Eu não vi nenhuma mão levantada. E Paulo, ele está dizendo para mim e para você, que esses assuntos são assuntos que eles não tocariam mais, a não ser que o Senhor assim permitisse. Se houvesse um tempinho. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, nesse versículo, é o que Paulo está nos convidando. Paulo está aqui te convidando nesse tempo. Paulo está chamando a minha atenção e a sua atenção. Você crê que essa palavra é para esse tempo? Você crê que o que Paulo está dizendo, a gente sabe que o livro de Hebreus, é Paulo que escreve. Você crê que o que Paulo está falando para você serve para este tempo? Então Paulo, ele está me convidando e Paulo está te convidando para que eu e você possamos o quê? Avançar em maturidade. Nos movimentar. E quando nós falamos em avançar em maturidade, na verdade, essa palavra maturidade, ela tem o sentido da palavra perfeição. Existe uma regra de interpretação bíblica que chama lei da primeira menção. É quando a gente vai ver quando uma palavra ela é mencionada na Bíblia pela primeira vez. Então Paulo, ele está fazendo uma convocação para mim e para você, para que a gente deixe as coisas que já passaram. Quantas vezes nós ficamos presos, ou nós nos enroscamos com assuntos que já foram, com coisas que já foram resolvidas?
Paulo então está me chamando e te chamando para que nós possamos avançar em maturidade, para que eu e você possamos avançar em perfeição. E aí quando a gente vai caminhando pela Bíblia e a gente vai procurar a primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia, a gente vai lá no livro de Gênesis. Abre lá comigo em Gênesis. No capítulo 17. Se eu tiver muito corrido, se eu tiver falando muito rápido, você me avisa. Porque hoje eu preciso acelerar. Amém? Então, Paulo está nos chamando para uma caminhada, para sair de uma posição e avançar. O que eu quero falar com você, o título da minha mensagem é Movimento. Quem fez movimento hoje de manhã aqui? Para quem não estava aqui, eu fiz algumas coisinhas aqui, provocando algumas pessoas aqui a fazerem movimento. Foram 3 minutos só, de movimento, intensos. Então, Paulo nos convida a nos mover, a deixar aquelas coisas que já foram mencionadas, faladas, assuntos que nós já tratamos, para que nós possamos caminhar, nos movimentar. E ele fala de algo, ele fala perfeição, caminhar para a perfeição. Vamos ver o que diz em Gênesis no capítulo 17, no versículo 1. Você já abriu lá? Já fazia 24 anos que Abraão havia recebido a promessa de que ele teria um filho. Então olha só, quem pode ler aí para mim rapidinho, bem alto, Gênesis 17, 1. Amém. Na minha versão está escrito: anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser maduro. Anda na minha presença e ser íntegro. Íntegro, inteiro. Inteiro no teu espírito, na tua alma e no teu corpo. Deus faz uma chamada para eu e para você nesta noite, para que nós sejamos inteiros. Caminhamos para a perfeição. Caminhamos para que nós sejamos seres integrais. Integrais no espírito, na alma e no corpo. Porque nós vemos muitas vezes na realidade da igreja, porque é da igreja que vem a restauração, quantos creem nisso? Às vezes a gente fica esperando no monte da política, mas a restauração vem do monte da igreja. E o cenário que muitas vezes nós encontramos dentro da igreja são pessoas desfragmentadas. No que diz respeito ao espírito, a alma e o corpo. Então, Paulo está dizendo, vamos caminhar para sermos íntegros, inteiros. Então Deus chega para Abraão e fala: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Querido, presta atenção aqui no que eu vou te dizer. Quando Deus te chama para caminhar em maturidade, quando Deus ele está te chamando para que você avance em maturidade, para que você avance em perfeição, em ser perfeito. Na verdade, Deus está te chamando, nada mais, nada menos, para que você seja sócio dele. Deus te chama
para que você avance em maturidade, para que você seja inteiro no teu espírito, na tua alma e no teu corpo, para que você possa ser um cooperador, para que você possa ser sócio dele. E essa palavra ela é tão interessante, porque se a gente caminhar pela Bíblia mais um pouquinho, na vida de Abraão, você vai ver em Gênesis, no capítulo 18, no versículo 17, Deus dizendo assim: ocultarei eu de Abraão alguma coisa? Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra. E Deus diz: ocultarei eu de Abraão? Não. Deus diz: eu vou comunicar o meu sócio. Quando você caminha rumo à maturidade, Deus faz uma aliança de sociedade com você. E Deus, Ele te comunica. Ocultarei eu de Abraão o que eu vou fazer? Não. E Abraão chega para Deus: Deus está para destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão chega para Deus e fala: Deus, se tiverem 50 justos, o Senhor vai destruir? Deus diz: por amor aos 50, não destruirei. E Abraão continua: Deus, mas se houverem 40 justos, Deus, se tiver 30 justos, Deus, se tiver 20 justos, Deus, se tiver apenas 10 justos. Abraão, se houverem 10 justos, eu não destruirei. Tem algum justo aqui? Existe alguém que foi justificado aqui? Alguém que foi colocado na posição de justo? Entenda que isso é uma posição. Entenda que não tem nada a ver com o que você fez ou deixou de fazer, mas é pela graça. Eu disse: é pela graça. E aí, queridos, a exortação de Paulo para prosseguir, dizendo: vamos nos mover, vamos caminhar para a perfeição, vamos ser íntegros, porque eu tenho um plano, e eu preciso que vocês sejam coparticipantes desse plano, que vocês sejam cooperadores. E nessa chamada de Deus para as nossas vidas, por que nós olhamos e vemos muitas vezes pessoas paradas, paralisadas? Eu creio que quando Paulo está dizendo: olha, deixa essas coisas, porque essas coisas já foram tratadas, e vamos caminhar para a perfeição, obviamente, dentro do cenário que Paulo estava olhando, com certeza ele via algumas situações de cristãos ou de pessoas que estavam paradas, estacionadas. E essa semana eu estava ouvindo uma ministração do Davi Chaves, a maioria aqui conhece, e ele falava a respeito de vontade e fome de Deus. Quem já ouviu essa ministração dele? Alguém aqui já ouviu? Só você, né, amor? Vontade ou fome de Deus? Eu achei super bacana. Como que você definiria, por exemplo, o que é vontade? O que seria vontade? Desejos? O que mais? Vontade não tem necessidade. Então, vontade não tem necessidade, então vontade é algo passageiro? É passageiro. Então nós podemos definir assim: vontade é algo passageiro. E o que é fome? Necessidade. Vontade é algo passageiro e fome
é necessidade. E aí ele dizia algo assim, ele falava assim: se você vem se alimentar na igreja aos domingos, somente aos domingos, é sinal que você consegue passar a semana inteira sem comer. E aí você tem um problema. Se você vem para abastecer a sua vida somente aos domingos, e é claro que em alguns momentos nós também temos que nos abastecer, né? Mas ele diz assim: se você vem se abastecer, se encher somente aos domingos, é sinal que no lugar secreto não tem tomadas. Nós temos a mania como igreja de olhar somente para a cruz, mas nós esquecemos do véu. Nós olhamos para a cruz vazia e esquecemos do véu. Esquecemos que o véu foi rasgado. E nós esquecemos que ele nos deu o quê? Livre acesso. Então, provavelmente, ele diz que essa pessoa, ela não tem fome, ela tem vontade. E aí ele vai dando alguns exemplos e dizendo assim: se você precisa de um homem de Deus para colocar, se você tem a necessidade de um homem de Deus para colocar as mãos na sua cabeça, ou se você tem necessidade de viver de conferência em conferência, você tem um problema. E você tem vontade. E aí ele fala a respeito do filho pródigo. O filho pródigo chega diante do Senhor, você conhece, e fala assim: como que eu posso fazer, o que eu devo fazer para entrar na vida eterna? E Jesus fala assim: olha os meus mandamentos, segue os meus mandamentos. Ele fala: isso eu faço desde pequeno. E aí Jesus vira para ele e fala assim: então vende tudo que você tem e terás um tesouro nos céus. Vem e me segue. E o que aquele menino fez? Ele foi embora. Porque na verdade, o que ele tinha? Vontade. Porque na hora dele pagar o preço, o que ele fez? Foi embora. Então, por que eu estou falando isso? Deus, ele está nos chamando para que nós possamos nos movimentar, para que a gente possa avançar, para que as nossas emoções sejam saradas. A respeito da mulher samaritana, vou resumir, você já conhece, está naquele bate-papo, naquela conversa, meio-dia, sol escaldante, aquela mulher saía esse horário, imagina lá o calor que era. Por quê? Porque ela era odiada pelas mulheres e desejada pelos homens. Então ela vai no horário mais improvável de encontrar pessoas. E aí Jesus começa um diálogo com ela. E aí ele pergunta assim: vai lá e chama teu marido. Eu não tenho marido, Senhor. Disseste muito bem, porque já teve 5 e o que agora você tem não é teu marido. Então nós vemos Jesus chegando para uma mulher, ele expõe o pecado dela, e qual que é a resposta dela? Senhor, aonde eu devo adorar? Fome. Quando Deus expõe as nossas vidas, como nós reagimos? O que nós verdadeiramente nós buscamos? O que temos dentro de nós? Vontade ou fome?
Você está aqui hoje porque você sente fome ou porque você tem vontade? Aquela mulher, ela não se importou com a reputação dela. Imediatamente ela voltou e anunciou o evangelho. Porque ela tinha fome. Onde você se encontra? Se você olha para o teu coração nesta noite e você se localiza na vontade, não se condene. Vou repetir. Se você nesta noite, porque em alguns momentos eu olhei para a minha vida e falei, Deus, eu acho que eu estou, muitas vezes eu acho que eu agi na vontade. Mas se você está aqui hoje, e você localiza no teu coração, e se você se coloca nessa posição, não aceite espírito de condenação para a sua vida. Entenda que Deus, Ele está te dando uma oportunidade, mas você precisa ser intencional na sua busca. Amém? Você está aqui comigo? Amém? Então volta lá para Paulo. Eu estou acelerando um pouquinho aqui. Você já sentiu alguma vez na sua vida que você estava andando em círculos? Que nada se passava? Que você caminhava e quando você se dava conta, parecia que você estava andando em círculos? Já aconteceu isso com vocês? Ou só comigo? Fico feliz com isso. Porque senão ia pedir para você orar por mim. Então a gente já passou junto por isso. Mas você já parou para perceber ou para buscar de Deus o que te paralisa? O que te faz andar em círculos? Presta atenção, Deus nos está convidando para nos movimentar. Tudo que passou foi muito bom. Tudo que você aprendeu foi muito legal. Todas as experiências que você teve foi bacana. Mas Deus está te convidando a se mover. Deus está te convidando a se movimentar. Mas no meio desse processo, você percebe que está difícil. No meio desse processo, você se sente patinando. No meio do processo, você sente como se você estivesse andando em círculos. E aí, Deus colocou aqui no meu coração 3 situações que te impede de avançar, que te impede de ser perfeito, que te impede de ter o seu ser integral completamente curado, sarado, dentro do propósito de Deus. E o primeiro é, o seu movimento deve abandonar as conexões erradas. Presta atenção aqui, ó. Deus está te chamando para movimento. Deus está te chamando para mover. Deus está te chamando para que você seja sócio dele. Mas você tem que discernir na sua vida, porque nesse movimento, uma das coisas que pode te paralisar, ou que pode te atrasar, o seu movimento, são as conexões erradas. Deus, Ele trabalha através das conexões. Mas Deus, Ele trabalha através das conexões divinas. Fala, Deus trabalha. Eu quero te despertar aí, porque Deus trabalha, diz assim, através das conexões divinas. Quantos creem que as conexões que são de Deus são conexões importantes? Sabe por quê, querido? Porque quando as conexões não são conexões de Deus, normalmente essas conexões terminam, o final delas é idolatria, ou bezerro de ouro. Porque quando eu não estou na conexão que Deus me deu,
quando eu não estou caminhando no movimento que Deus tem para a minha vida, quando as minhas conexões não são conexões que Deus planejou, fatalmente as minhas conexões terminarão em bezerro de ouro, em idolatria. Por quê? Porque eu vou idolatrar, ou eu vou fazer as coisas que eu quero, que as pessoas querem, que os meus relacionamentos querem, ou o que o ativismo está me empurrando para fazer. Quais são as suas conexões? Com quem que você tem andado? Isso vai te promover para que você avance. Ou isso vai fazer com que você se paralise. Pergunta para a pessoa do seu lado aqui. Fala para ela assim: com quem que você tem andado? Fala para ela assim: nenhum relacionamento. Diz para ela: nenhum relacionamento na sua vida é neutro. Agora diz isso para você. Fala: nenhum relacionamento na minha vida é neutro. Fala isso para você. Ministra no teu coração. No deserto foi desse jeito, com exceção de Josué e Caleb. Todo relacionamento no deserto que não estava fundado em Deus, todo relacionamento que não tinha fome de Deus, terminava em idolatria. Terminava em bezerro de ouro. Por quê? Fala assim comigo: porque todo relacionamento causa uma influência na minha vida. Você está aqui? Qual que é o primeiro então? Conexões. Deus está te convidando nesta noite para que você avance, para que você seja perfeito, íntegro no teu espírito, na tua alma e no teu corpo. Mas você vai ter que sondar com quem que você tem andado. Quais são os seus relacionamentos? Porque Deus quer ser teu sócio. E Deus tem coisas profundas para te entregar, para te revelar. Mas há uma necessidade que você seja uma pessoa intencional nos teus relacionamentos. 2. A gente está falando sobre movimento. 2. O seu movimento tem que ser para esquecer o passado. Eu vou repetir. O teu movimento, você precisa se mover, gerenciar suas emoções, se entregar para o Senhor, espírito, alma e corpo, e esquecer o, passado. Por quê? Você já viu pessoas presas no tempo? Eu acho que você vê isso direto, eu também vejo. Pessoas que estão paralisadas por causa do tempo. Deus não tem tempo. Deus não vive no tempo. Quando Jesus chegou lá na casa de Marta, que ele demorou alguns dias para chegar, Marta virou para ele e disse o quê? Senhor, se o Senhor tivesse chegado mais cedo um pouquinho, o meu irmão não teria morrido. Deus tem tempo, querido? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Ela usou o quê? O tempo. Mas no verso 22, ela diz assim: mas eu também sei que tudo que o Senhor pedir para o Pai, Ele dará. Querido, presta atenção. Fé é movimento. Fé é movimento.
Fé gera ação. Você não pode dizer que tem fé se você não tem movimento. Não existe fé parada. Ela foi rápida e disse, mas eu também sei que o Senhor pode, e que tudo que o Senhor pede para o Pai, Ele faz. Tudo que o Senhor pede para o Pai, Ele vai te dar. E aí a história continua, e Jesus faz algo importante mais para frente. O que Ele diz? Onde está Lázaro? Vamos lá. Onde que ele foi enterrado? E ali ele chega diante do sepulcro e ele fala o quê? Move a pedra. Fala para a pessoa do seu lado assim, não existe milagre sem movimento. Amém? Não existe milagre sem movimento. Você precisa se movimentar. Às vezes a gente cai num erro e a gente fica naquela coisa de ficar esperando. Não, eu estou orando. E no tempo de Deus vai acontecer. Ah, não está no tempo de Deus. Eu tenho potencial, mas é no tempo de Deus. Querido, até uma pedra tem potencial. Se você lançar uma pedra, lança uma pedra aqui para você ver o potencial dela. Mas ela só tem potencial em movimento. Fala para o seu irmão, mova-se. Move a pedra, irmão, fala. Mova a pedra. E aí, querido, o que aconteceu depois? Ele fala, Lázaro sai. E como é que Lázaro saiu? Você lembra? Eu ia fazer esse teatro aqui, mas não deu tempo. Quem que vocês acham que eu ia pegar para entrar ali todo enrolado aqui? Eu ia falar, vamos lá, Claudião, entra. Todo enfaixado. Lázaro saiu como? Cheio do quê? Cheio de ataduras, de faixas. O que você aprende com isso? Fala para o seu irmão assim, meu irmão, não espere na sua vida tudo bonitinho, tudo perfeitinho. Mova-se. Você imagina o tal do Lázaro saindo de dentro daquela tumba lá, daquele negócio, todo enrolado, fedido. Eu acho que o Senhor restaurou o cheiro dele antes de sair. Eu acho, porque entrou vida, restaurou o cheiro. Mas você imagina ele saindo todo enrolado. Você já parou para pensar nisso? Eu já pensei várias vezes. Ele saindo pulando assim. Eu acho que ele deve ter caído algumas vezes, ter rolado, não sei. Mas por que nós esperamos que algo aconteça quando tudo está bonito? Por que Miriam cantou só depois que atravessou o Mar Vermelho? Por que ela não cantou antes? Nós precisamos cantar a música certa do lado certo. Você tem que cantar quando o negócio está feio. Quando a coisa está ruim. Porque cantar depois é fácil. Mas nós temos a tendência de esperar que tudo fique bonitinho, tudo fique certinho, tudo fique perfeitinho. Aí as coisas vão dar certo. Eu estou falando isso, você sabe que quando a gente, quem ministra sabe, quando você ministra, quem que é o ouvido mais perto? Jesus curou os 10 leprosos. Pergunta, eles foram curados imediatamente?
Não. Jesus disse assim: vão e se apresentem aos sacerdotes. E a Bíblia diz que no caminho eles foram purificados, movendo-se, avançando, caminhando. Vão e se apresentam aos sacerdotes. Não espera o cenário ficar bonito. Marcha. Marcha aí, fala para o seu irmão, marcha. A minha esposa fica me zoando com esse negócio de marcha. Em BH fala diferente, né? Marcha. E aqui a gente fala marcha. Eu sofri muito bullying quando eu morei em Belo Horizonte. Eles ficavam me falando assim, porta, marcha. E aí hoje ela recebe o troco. Terceiro, e aqui eu quero encerrar. Mova-se baseado naquilo que Deus falou ao seu respeito. Vou repetir. Mova-se baseado naquilo que Deus fala ao seu respeito. Você tem ouvido muitas vozes, mas você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir de Deus qual é a sua identidade original. Quem você é. Gideão, ele estava diante de Deus, ele estava com complexo de inferioridade diante das suas mazelas, diante das suas fraquezas, e o anjo do Senhor aparece para Gideão e diz: varão valoroso. Presta atenção aqui. Você nunca pode definir uma pessoa por aquilo que você acha que ela é. Você só pode definir uma pessoa por aquilo que Deus acha e vê o que ela é. Nunca defina uma pessoa por aquilo que você acha. Defina as pessoas por aquilo que Deus, como Deus as vê. Diante de tantas coisas, tantos sentimentos. E hoje eu queria falar um pouquinho de alma, mas não vai dar muito tempo. Diante de tantos complexos, diante do medo. Sabia que medo é fé também, né? Medo é fé. É crer no pior. Diante de tanto medo, de tantos complexos, de tanto sentimento de que não sou capaz, o anjo do Senhor aparece para Gideão e diz: varão valoroso. Ele está imprimindo em Gideão o quê? A sua identidade. O anjo afirma a sua identidade. E toda declaração, querido, ela causa uma realidade. Diga comigo, toda declaração fala, tudo que eu falo cria uma realidade. Pergunta para a pessoa do lado aí, o que você tem declarado? Queria chamar o Ministério de Louvor aqui à frente. O que você tem declarado? Você sabia que tem pessoas aqui neste salão que têm sido derrotadas pelas palavras? Pessoas derrotadas pelas suas próprias palavras. Você não consegue se ver como Deus te vê. E você abre a sua boca e começa a falar a respeito de você mesmo. Ah, eu não consigo. Ah, eu não posso. Ah, isso não é para mim. Ah, eu acho que ele se enganou. Acho que não é comigo. Pessoas sendo derrotadas pelas suas próprias palavras e pessoas sendo derrotadas
pela palavra de outras pessoas. Homens que, maridos, homens, declarando mentiras sobre a identidade das suas mulheres. O que tem saído das nossas bocas, o que tem saído da sua boca? A chamada do Senhor para você e para mim nessa noite é para que a gente possa nos movimentar e para que a gente possa avançar. Mas para que eu possa trilhar essa caminhada, esse movimento de ser íntegro, de ser perfeito, de ser maduro, eu preciso me expor diante do Senhor. Eu preciso colocar diante dele as minhas fraquezas, as minhas debilidades, as minhas mazelas. Tem pessoas que elas não avançam e não usufruem daquilo que o Senhor tem para a vida delas, porque elas estão presas pelo vício da pornografia. Pessoas que não avançam na vontade de Deus, que não se tornam sócios do Senhor, porque elas estão presas em sexo ilícito. Porque não consegue ver um pedaço de carne. Curva a sua cabeça. Se você reconhece alguma área na sua vida que precisa ser entregue ao Senhor, que nesta noite você faça esse movimento. Eu queria te convidar para que você ficasse em pé, ainda com os olhos fechados. Fique em pé no seu lugar. Eu queria que você pensasse agora aí. O que você precisa eliminar na sua vida? O que você precisa eliminar na sua vida para que você possa avançar? O que você precisa abrir mão nesta noite para que você possa avançar? Para que você possa viver aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, que vem de Deus. Os sonhos de Deus para a sua vida. Querido, Gideão, ele abriu a sua vida para uma ação divina, criando condições para que o alinhamento de Deus acontecesse na vida dele. Quais as condições que você vai abrir na sua vida para que Deus possa alinhar a sua vida nessa noite? Abandone as conexões erradas. Esqueça o passado. Mova-se, prossiga. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. E a graça do Senhor, ela está sobre você, porque a graça do Senhor, ela te capacita a ser e fazer aquilo que você não poderia ser e fazer em você mesmo. Saiba quem você é. Mova-se nessa noite para aquilo que Deus diz sobre você, sobre a sua identidade original. Deus tem um novo nível. Deus tem um novo nível para você que está aqui nessa noite. Deus tem lugares altos para você. Deus tem posições de governo para você.
Mas é necessário que você se mova. Talvez você entrou aqui nessa noite e você não tem problema de prostituição, você não tem problema de pornografia, você não tem nenhum tipo de vício, mas você sente um vazio. Você sente que algo precisa completar dentro de você. Você sente que algo precisa acontecer. Talvez o medo ele tenha te paralisado. E você precisa ser liberto do medo, da insegurança. E a sua alma está cheia de ansiedade. Talvez você entrou aqui nessa noite e você tem lutado com a sua autoestima. Você olha para você e você não gosta de você. E você não se vê como filho. Você não se vê como filha. Você não se sente completo, completa. Você não consegue perdoar. Você sempre lembra do passado. O passado ainda ele te fere. E eu quero te provocar nessa noite. Se você tem fome de Deus, e se você crê que algo nesta noite já está acontecendo, e se você tem algo para entregar ao Senhor, que é você e Deus, mova-se do seu lugar e venha aqui à frente, em nome de Jesus.